Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Sansão, o Santos de São Paulo bate o São Paulo de André Jardine por 2-0 e segue 100% no Campeonato Paulista. O São Caetano perdeu para o Palmeiras, que marcou com Borja e Luan e venceu a partida por 2-0. Você também confere o Corinthians, que bateu a Ponte Preta por 1-0 no Itaquerão. O Flamengo, que venceu o Clássico diante do Botafogo por 2-1, com show de Bruno Henrique. Também tem zebra, o São José, que ganhou do Internacional por 2-0 no Gauchão. Tudo isso e muito mais, você confere agora no Jornal Sport News. Chocolate no Paulistão, no Sansão, Santos 2, São Paulo 0. O Sampaoli tá armando o Santos de uma maneira sensacional. Mas esse negócio de quarta força em São Paulo funciona mesmo. Em Corinthians em 2017, o Santos em 2019. São Paulo deu um show de tática. A partida do Santos foi muito boa. Grande atuação do Soteldo, venezuelano, que vem demonstrando resultado. Time rápido, time produtivo. Grande atuação do Santos. Agora, a atuação do São Paulo foi um escárnio. O Thiago Volpi foi muito bem no primeiro tempo, fazendo defesas espetaculares, impedindo que o São Paulo fosse ainda mais humilhado, porque taticamente foi humilhado pelo Sampaoli. Agora não dá para ele sair. Não era para ele ter saído no gol do Derlis Gonçalves. Tem que ressaltar esse menino, jogou muito bem contra o São Bento, e o Soteldo também, que fez estreia contra o São Bento, jogou muito bem. Esses dois se destacaram hoje e sempre. Tem que destacar a grande atuação do Santos, porque uma equipe que não gastou muito na temporada, na pré-temporada, vinha causando preocupação nos torcedores, inclusive em mim, como comentarista aqui do Notícias do Esporte, não estar contratando, mas vem jogando muito bem. A partida do São Paulo foi uma vergonha. O time só teve 2 oportunidades na primeira etapa. O Santos era muito mais perigoso quando avançava. Perderam muitas oportunidades com o Thiago Volpi, que foi um grande goleiro no primeiro tempo, até a página 2. Aos 44, tudo que o Santos fez no primeiro tempo, jogando melhor, perdendo oportunidades, tendo mais posse de bola. O jogo foi melhor que o São Paulo. São Paulo foi uma coisa inacreditável. No segundo tempo foi totalmente dominado e não é justo criticar tanto o Volpi, porque se não fosse ele, São Paulo teria tomado 4 gols. 4 gols. Seria uma coisa vergonhosa no Pacaembu. Se tem um responsável por o São Paulo sair com apenas uma derrota de 2-0, que já é muito, porque a equipe não tinha perdido, é Thiago Volpi. Gostei da atuação dele, apesar de eu não ter gostado da maneira que ele saiu nos 2 gols, principalmente no gol do Derlis Gonçalves. Mas eu gosto muito do Soteldo, o venezuelano que estreou contra o São Bento. Gostei bastante da atuação dele, principalmente também do Derlis Gonçalves. O Vanderlei praticamente não foi exigido na partida. São Paulo não atacou, ficou o tempo todo na retranca, não atacou, não produziu, não teve posse de bola. A partida do São Paulo foi uma vergonha. E o Jardine realmente admitiu isso na coletiva, mas também não dá para ficar massacrando o São Paulo. Eles estão indo muito bem no Campeonato Paulista, não é porque perderam uma que estão tudo mal também. Agora, o Santos deu um chocolate no São Paulo, tecnicamente e taticamente também, porque vimos um Santos mais cansado. O desgaste físico do Santos foi maior, porque não faz o revezamento que o São Paulo faz, até porque não tem esse elenco vasto que o São Paulo tem. Então, o físico cansado, o meio-campo do São Paulo não funcionou, Nenê não jogou nada, Nenê não jogou absolutamente nada, Hernanes, uma decepção, a defesa do São Paulo, um escárnio. Se não fosse Thiago Volpi no primeiro tempo para travar as bolas, e a defesa do São Paulo, que conseguiu tirar algumas, apesar de no conjunto não ter ido bem, a coisa teria sido ainda pior do que foi. O futebol do Santos foi primoroso. Parabéns para o Sampaoli, que vem indo muito bem nesse tempo no Santos que ele tá. E a torcida gritando o nome do Sampaoli, porque ele é o responsável pela armação da equipe, e o Santos foi muito bem, sem dúvida, nessa partida, principalmente no segundo tempo, onde conseguiu ter uma tranquilidade maior, dominou toda a partida, não teve chance o São Paulo, principalmente na segunda etapa, e tivemos também apito amigo para o São Paulo em certos momentos. O Santos deixou de ter marcado um pênalti, inacreditável, pênalti que não foi marcado para o Santos, pênalti claro,
que o jogador do São Paulo não visa a bola, visa a canela do jogador do Santos dentro da área. O árbitro não via um lance difícil, mas convenhamos, se tivesse um VAR no Campeonato Paulista, a coisa teria sido diferente. Era para o Santos ter um pênalti a seu favor, que não teve. Se tivesse perdido, todo mundo tá falando, mas como ganhou, ninguém fala. E é importante que fale para a arbitragem corrigir seus erros. Minha análise final da partida, uma partida que o São Paulo se saiu muito mal, bem diferente do São Paulo, que tinha uma defesa muito boa, uma defesa consistente, muito diferente do São Paulo, que atacava com efetividade, tinha marcado 7 gols em 2 jogos no Campeonato Paulista, muito diferente, um São Paulo totalmente ruim, um São Paulo que estava sendo dominado pelo Santos, e um Santos muito diferente, um Santos que soube conter a posse de bola, soube atacar muito bem, uma defesa muito compacta, que soube fazer uma marcação para sufocar o São Paulo no campo de defesa. São Paulo chutava de longe porque não tinha oportunidade de entrar na área do Santos. Então, um jogo grandioso, uma grande atuação do Santos diante do São Paulo, e é aquelas para dar confiança mesmo. Parabéns pro Santos, ganhou de 2-0, jogou muito bem na partida. E olha, esse negócio de quarta força funciona, eu vou repetir, porque o Santos era a quarta força, mas já não é mais. 9 pontos, 100% de aproveitamento, começou meio desconfiado, mas até agora tem 7 gols no Campeonato Paulista, não sofreu absolutamente nenhum, defesa intacta, nenhuma bola balançou as redes do Santos. Portanto, é um time que tem muitos aspectos para elogiar, um time que foi moldado pelo Sampaoli, e se tem um cara que merece ganhar os créditos pela vitória, se chama Soteldo, o grupo e Sampaoli. Eu queria dizer o que mais te agradou no time hoje e também o que você acha que precisa melhorar já para uma próxima partida. No, me parece que jugamos un partido muy inteligente contra un rival que tiene una gran cantidad de futbolistas muy valiosos. Propusimos el partido desde que empezó, con la búsqueda de los espacios que nos generaban por ahí, 2 delanteros falsos como pusimos hoy. Que nos falta indudablemente trabajo, un poco más de adherir definitivamente a una idea. El crecimiento del grupo nos da el aliento como para pensar de que esto puede seguir creciendo cada partido. Sampaoli, o Santos não tem Dodô, não tem Gabigol e recentemente perdeu o Bruno Henrique. Mesmo assim, o time dominou a partida. São Paulo, o Vanderlei praticamente nem trabalhou nesse jogo. Você diria que ainda faltam contratações? E se elas faltam, quais posições são importantes para você? E se o Santos já tem a sua cara? No, yo creo que yo camino por el funcionamiento del equipo, que es lo que a mí me compete, lo deportivo, y los dirigentes caminan por el lado de las contrataciones a las cuales se comprometieron. Yo sigo caminando paralelamente con el equipo con los jugadores que hoy tengo. Estamos tratando de mejorar y tratando de utilizar el mejor recurso que tenemos contra equipos tan valiosos como el de hoy. Y solamente me queda hablar de lo que yo pueda llegar a hacer con el grupo de jugadores que tenga. Con los que no tengo, obviamente no puedo hablar porque indudablemente no están. Entonces eso tendrán que hablar los dirigentes. Durante o primeiro tempo, o Vanderlei foi acionado 15 vezes para trabalhar apenas com os pés. Sí, ha tenido un crecimiento enorme desde el protagonismo con los pies. Apertar o Santos como a gente apertou durante o primeiro tempo, para isso tem que ter coragem, sim. E o que faltou para a gente, especialmente no primeiro tempo, foi algumas escolhas para sair numa transição um pouco mais qualificada, melhorar o último passe, melhorar o penúltimo passe. Então a gente lamenta bastante e mesmo assim foi um primeiro tempo equilibrado, talvez o Santos com um pouco mais de volume de posse, mas uma posse de bola muito dentro do seu próprio campo, entre os zagueiros e o goleiro. E em situações de gol acabou sendo equilibrado e a gente foi penalizado num lance de bola parada que a gente lamenta bastante. Tudo bem, Jardim? Boa tarde ou boa noite. 2 questões. A primeira, você acha que seu time
não chutou no alvo. As bolas, o Vanderlei não pegou nenhuma bola. Isso foi um defeito e você chegou a ter no segundo tempo Nenê, Everton, Diego Souza e Pablo, 4 jogadores de extrema qualidade técnica. Como é que você vai conseguir corrigir isso há 10 dias do jogo talvez mais importante desse início de temporada, que é o jogo de Córdoba? E uma segunda, fiquei com a impressão no segundo tempo que você chegou a perguntar algumas vezes para o Everton se ele estava legal para dar continuidade na partida. Tem algum problema com o Everton, alguma coisa que ele manifestou que te preocupe para a sequência? O Everton jogou os 2 jogos inteiros, né? E hoje, mais uma vez, completou o 3º jogo. A gente sabe do histórico dele, então é um jogador que a gente está sempre atento, preocupado. Ele tinha uma função hoje defensiva importantíssima, que com certeza gerou um desgaste bastante grande para ele. Então, na verdade, era só uma preocupação para ir acompanhando como é que ele estava sentindo. A gente, obviamente, que não quer perder nenhum jogador lesionado nesse momento. Mas ele foi relatando cansaço, sim, mas que conseguia continuar o jogo e acabou jogando o jogo todo, né? É a primeira pergunta. Hoje não foi bom, né, Edu? Mas se a gente lembrar os últimos 2 jogos, a gente vem com uma efetividade importante. Então, assim como a gente segurou a empolgação nas 2 primeiras vitórias com goleada, hoje a gente também segura um pouquinho a frustração. Campeonato Paulista, Corinthians 1, Ponte Preta 0. Que partida do Gustavo, hein? O Bocelli estreou, não gostei, não jogou absolutamente nada. Estão contratando o Wagner Love, ele que é o novo jogador do Timão, foi anunciado na sexta-feira. Mas pra quê? Tem um atacante excelente, o Gustavo, um excelente posicionamento que ele tem, o Marlon, gostei bastante da atuação do Marlon. Do Vital, o Gustavo sempre está posicionado na área, fez o jogo muito bem contra o Guarani, fez o gol, o único gol do Corinthians na partida, fez o gol hoje também, fica dentro da área, participa do jogo, ele é muito bom jogador, rápido, efetivo, um atacante goleador nato que vai ajudar muito o Corinthians na temporada, eu tenho certeza disso. O Carille gosta do futebol do Gustavo, e se não fosse o Gustavo, o Corinthians não teria vencido essa partida. Porque não é só porque ele fez o gol, porque ele arquitetou as jogadas perigosas do Corinthians. Caiu um temporal lá em São Paulo, tá caindo todo dia, inclusive raios. O árbitro interrompeu a partida, o campo ficou meio molhado, a bola não fluiu muito bem. Gostei bastante da atuação do Matheus Vital também, criou oportunidades perigosas. O Marlon, sobre a atuação do Bocelli, estreia, não gostei muito apagado na partida, porque é claro que o Gustavo tomou todo o protagonismo para si ao fazer o gol, ao armar as jogadas e também estar dentro da área. Meteu pro Gustavo, é gol. Ele já quer chamar de Gustavo porque faz muito gol, Gustavo. Fez gol contra o Guarani, agora faz gol novamente e merece toda a confiança da torcida. Gostei também do Pedrinho, que entrou no decorrer da partida. Pedrinho sempre rápido, sempre veloz. O Pedrinho, né? A jogada... Aí o Pedrinho recebe do Fagner e aí o belo gol do Gustavo. Aí, falando do jogo, que a gente já falou desse belo gol do Gustavo, da atuação dele, como ele pode ser titular, como ele pode ser útil, como o Pedrinho, que tem que jogar o Pedrinho, ele é muito rápido, ele ajuda muito na composição das jogadas. Agora, em vez de contratar Wagner Love, tem posições mais carentes. Por exemplo, Danilo Avelar, ele não tem a mínima constância de jogador do Corinthians. Ele é muito ruim, o Danilo Avelar. Ele não sabe fazer uma jogada, ele erra todos os passos, é uma coisa inacreditável. Falando do jogo, um jogo muito disputado. Mais uma vez o Cássio salvando o Corinthians. Quando a Ponte Preta ia ao ataque, era muito perigosa. E o Cássio sempre lá para salvar. Colocou bola na trave a Ponte Preta. Corinthians teve poucas oportunidades, a não ser a oportunidade do Matheus Vital. E as que o Gustavo perdeu, porque o Gustavo está na área. E o Corinthians tem que aproveitar muito bem esse jogador e efetivar ele como titular. Porque o Bocelli foi muito mal nessa partida, portanto, o Gustavo é titular e o Bocelli que tem que brigar pela vaga. A vaga é do Gustavo, porque pelo que ele vem fazendo, os gols que ele vem fazendo, e o Corinthians conquistou a sua primeira vitória jogando bem no Campeonato Paulista. Tá de parabéns por isso. O Carille corrigiu erros da partida diante do Guarani, que eu percebi, todos os corintianos também. Agora, Ponte Preta volta com resultado amargo, porque teve oportunidades perigosas, mais do que o Corinthians, né? Foi um jogo muito disputado no primeiro tempo lá e cá. No segundo tempo o Corinthians dominou, né? Principalmente com a entrada do Pedrinho, principalmente com a entrada do Bocelli, né? E tivemos um Corinthians mais rápido, um Corinthians que criava mais oportunidades, criava mais situações de gol,
Gostei bastante da partida do Corinthians, jogando muito bem, dando orgulho ao torcedor, principalmente no segundo tempo. O Carille corrigiu erros da partida diante do Guarani. Portanto, é a primeira vitória, dá confiança, dá felicidade. A primeira vitória jogando bem e sabendo que na frente tem um dos maiores, se não o melhor atacante do Brasil. O Gustavo, o melhor do Brasil. O resultado foi bom para o Corinthians, né? Ficou de bom tamanho. Também não fez por merecer mais que isso, né? O placar foi magrinho, depois do gol recuou, colocou o time na retranca muito bem feita pelo Fábio Carille. E gostei bastante da movimentação do time do Corinthians. A posse de bola não foi mais lenta como na partida diante do Guarani. O Fagner não errou tantos passes, né? Isso é importante. E, portanto, viu o Corinthians errando menos passes, sendo mais rápido, sendo mais efetivo. O Gustavo melhor ainda. Portanto, creio que com o Pedrinho, com o Bocelli, com o Gustavo, com o Vital, sem o Danilo Avelar, o Corinthians tem a ser mais rápido, mais efetivo, mais produtivo e a ganhar grandes jogos na temporada. E ficou assim na Arena Corinthians, em grande atuação do Timão e de Gustavo, esse nome que a gente está falando tanto, porque o Gustavo é um jogador sensacional e que não estava sendo aproveitado no Corinthians ano passado com o Loss, com o Jair Ventura, né? Agora sim está sendo aproveitado e está mostrando toda a sua qualidade, foi o artilheiro do Brasil na temporada passada. Ficou assim, Arena Corinthians, a Fiel comemora. Corinthians 1, Ponte Preta 0. A Ponte Preta, sem dúvida, sai com resultado amargo. Poderia ter conquistado mais, perdeu várias oportunidades de gol. E principalmente a Ponte Preta deve ter muita raiva do gigante da Fiel, que é o Cássio, que fez defesas espetaculares na partida. Corinthians 1, Ponte Preta 0 na Arena de Itaquera. Pelo meio de campo, estão prendendo o Thiago e trazendo o Jadson ali para organizar assim, para organizar a saída de bola. A gente teve posse assim, mas sem a bola a gente sofreu um pouco, a frente da nossa zaga um pouco aberta, né? Então foi o que o jogo mostrou. O lado direito, o Léo teve oportunidade de fazer cruzamento, que foi um improviso ali de última hora. Então colocar o Fagner ali foi para forçar o jogo ali mesmo. Então o jogo foi mostrando essas situações. Eu fui conversando com o Leandro, que é meu auxiliar ali, que estava no banco comigo hoje, e a gente foi fazendo essas modificações. Mas está longe ainda daquilo que a gente espera. Dos 3 jogos que a gente fez no campeonato, do São Caetano para mim foi o melhor. Cara, a gente está muito tranquilo aqui, meu. A gente está com 20 dias hoje de pré-temporada, já no terceiro jogo de campeonato. Essa vitória ela é muito importante, ganhar sempre é bom, mas eu ia ficar muito mais feliz se o nosso rendimento fosse melhor. Eu estou buscando rendimento ainda. A vitória é boa, não pode esconder os nossos erros, como uma derrota também não pode esconder tudo aquilo de bom que a gente tem feito até agora, né? Então é um início, jogadores chegando, jogadores para estrear, enfim, a diretoria trabalhando bastante. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo até agora, mas sabendo que tem que melhorar bastante. Fábio, boa noite. Com a chegada do Love, o pessoal nas mesas redondas por aí ficou quebrando a cabeça, né? O Love vai jogar do lado do Bozelli, do Gustavo, vai jogar com 2 centroavantes. Hoje você usou os 2 centroavantes, né? O Gustavo e o Bozelli. Foi uma situação de jogo ou você já está pensando mais ou menos assim com a chegada de outro jogador da posição? Pô, Marcos, eu não sei nem quando o Love vai desembarcar, não sei a questão física, não sei quantas rodadas, não tem como pensar, entendeu? Foi uma situação de a gente começou a liberar cruzamento do lado, por isso de colocar o Mauro, um time que não tinha transição da ponte, era mais um time de posse, que nos deu tranquilidade para fazer essa modificação, mas nada de pensar no Love. E a minha ideia, sim, agora que oficializou, jogar um 9 e mais o Love, que é outra característica de... Campeonato Carioca, Botafogo 1, Flamengo 2. Partida muito disputada, partida muito boa, mas que teve totais holofotes voltados para Bruno Henrique. O estreante do Flamengo foi responsável por entrar no lugar de Vitinho no segundo tempo, revolucionar a partida, fazer os 2 gols na sua estreia e ser responsável pela vitória
vitória do Flamengo de virada para cima do Botafogo, que abriu o placar no primeiro tempo com João Paulo aos 24. Botafogo estava tendo oportunidades, muitas oportunidades, mas não conclusivas, não incisivas como o Flamengo estava tendo. Oportunidades nada perigosas. Depois do gol, o Flamengo ainda assim não conseguiu ter muitas oportunidades que tirassem o fôlego como nos primeiros minutos, mas pelo contrário, o Botafogo continuou em cima, colocou a bola na trave do Diego Alves. Porém, o Vitinho foi muito mal na partida e quando o Abel resolve colocar o estreante Bruno Henrique, ele revoluciona o jogo. O Flamengo que estava parado no ataque, só o Diego chutava e de longe teve o Bruno Henrique, um homem que jogou de atacante. Na estreia, ele faz 2 gols com fome de gol e poderia ter feito mais, porque perdeu várias oportunidades. Portanto, o Abel Braga elogia, rasga elogios a ele ganha muita confiança e demonstra toda a sua competência. Como ele pode ser o jogador de frente do Flamengo, como ele pode substituir, como ele pode fazer uma dupla com o Gabigol, como ele pode jogar ao lado do Arrascaeta. Portanto, é uma gama de possibilidades, um grande jogo em que o Flamengo mais uma vez demonstra como o seu conjunto é bom, como o seu conjunto tem qualidade. Segundo tempo começou muito bem, com o Botafogo colocando bola na trave do Flamengo, Diego Alves muito bem quando exigido. O Flamengo depois disso teve oportunidades com o mesmo Bruno Henrique, mas o gol só saiu na metade do segundo tempo. Comparando com o Bangu, a partida do Botafogo foi muito boa. Diante do Bangu, não tivemos um Botafogo com boas possibilidades, um Botafogo que chutava. Vimos um Botafogo muito mais produtivo, que prezou muito mais pela sua posse de bola, uma defesa muito consistente e o Abel teve visão de jogo. Não é possível que a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o Vitinho, que foi ultrapassado depois, pelo Arrascaeta, uma das maiores contratações, 44 milhões, ele é substituído e não fez nada. Depois de que o Bruno Henrique entrou, eu vi que estava faltando um atacante para o Flamengo, porque o Gabigol não jogou bem, o Diego, como sempre, jogou muito bem, e destacar o Diego Alves. O Abel tá fazendo revezamento para testar os jogadores, a condição física, para definir sua equipe ideal, e tem 2 goleiros muito bons. O César, que foi excelente na partida anterior do Campeonato Carioca, e o Diego Alves, que foi primordial para a vitória do Flamengo, porque defendeu bolas muito importantes da equipe do Botafogo. E o Bruno Henrique, sem dúvida, ele tem um estreia espetacular, ele revoluciona o jogo. Quando ele entra, o Flamengo fica muito mais rápido, o Flamengo fica muito mais produtivo, efetivo, criando mais oportunidades do que criava. O Botafogo estava dominando o jogo, afunilando a partida e estava com a vantagem, dentro de casa, diante de seu torcedor. Então, tinha tudo para vencer a partida. Uma defesa muito sólida, uma defesa muito competente. Viu um jogo de muitas oportunidades, um jogo em que lá e cá tinham ótimas oportunidades e oportunidades perigosas. Um grande jogo de futebol, um verdadeiro espetáculo, digno de clássico carioca, que teve um protagonista, Bruno Henrique. Se não fosse ele, o Flamengo estaria com 3 pontos a menos. Se tem um responsável pelo sucesso do Flamengo nessa partida, pelos 3 pontos, esse se chama Bruno Henrique e Abel Braga, o segundo responsável. Porque o Flamengo estava parado, só tinha o Diego que chutava fora da área, o Vitinho não dava um chute no gol, nunca dá. Não sei porque ele é titular na equipe do Flamengo. Acredito que jamais será. Ficará no banco de titulares, Como diz lá o narrador do estádio do Palmeiras, o banco de titulares. O Flamengo também é um banco de titulares. Vai ficar no banco de titulares, não vai jogar. Depois dessa partida avassaladora do Bruno Henrique, creio que não há mais espaço para ele na partida. Nos jogos do Flamengo, que vem sendo muito bons. Para o Botafogo fica um gosto amargo de uma defesa que não conseguiu conter a velocidade do Bruno Henrique, que poderia ter tido mais. Depois dos 2 gols do Bruno Henrique, ficou sem ação. Foi um apagão da defesa do Botafogo. Saiu na frente, estava jogando melhor, tinha mais oportunidades depois de fazer o gol, que o Flamengo ficou acuado. Portanto, o Botafogo estava com o jogo na mão, deixou escapar por mínimos detalhes da defesa. E aí você vê o segundo gol da equipe do Flamengo, e a jogada começa com o Diego, Dá para identificar ele com o cabelo.
Aí vemos o Diego, falha da defesa do Botafogo, o Borga bate e um belo gol do Bruno Henrique no ângulo do goleiro do Botafogo. O Botafogo tinha um jogo na mão, o Flamengo estava com o jogo perdido. Se o Abel não tivesse tanta visão de jogo e o Bruno Henrique não fosse tão rápido, efetivo e competente, e o grupo do Flamengo, é claro, não teria saído. Mérito do Abel, do Bruno Henrique e do grupo por esses 3 pontos conquistados na casa do Botafogo, nesse grande clássico de futebol que a gente viu na tarde de sábado. E comemorando com a torcida, tem que comemorar mesmo. Foi um grande jogo, um grande espetáculo, Campeonato Carioca. Flamengo 2, Botafogo também 1. Vocês que entendem de números, vocês que dizem, né, que negócio, 5 meses que não ganha um clássico, não sei quanto tempo não ganha do Botafogo, não sei quantos jogos que não faz 3 gols, aquelas coisas, essas estatísticas aí loucas. Então, para te resumir como está o espírito e o estado do grupo, ano passado o Flamengo em 67 jogos só virou 1. Em 3 jogos já virou 2. Aí já explicou alguma coisa. Abel, boa noite, parabéns pela vitória. Aqui, ó. Parabéns pela vitória. No jogo contra o Bangu, você optou por 3 volantes, ganhando o jogo com a mais, né? Bangu com a menos. Contra o Resende também optou por 3 volantes. E hoje... 3 volantes contra o Bangu? Sim. Quem? Quando colocou o Pires junto com o Cuejá e o... sim. Me falta aqui a memória. Não comecei assim. Não. Bom. Decorrer da partida colocou 3 volantes. E hoje ganhando também, optou pela saída do Diego e optou pelo Pires. E hoje eu queria saber qual foi o motivo, se foi por cansaço do Diego, foi algum treinamento já? Não, tem cansaço. Opção tática. Desviou, vocês tomaram gol. Chegou no segundo tempo, você tirou o Vitinho, botou o Bruno Henrique, vocês tiveram mais volume, marcando a equipe do Botafogo no campo de defesa deles e não tiveram mais saída. Só botaram a bola na trave e depois um chute que o Diego Alves pegou. Eu queria saber a postura que você falou para os jogadores, a pressão que você impôs no time do Botafogo, que não teve mais saída, e no final vocês fizeram até um gol aí, contestado por muitos, aí se foi ou não foi, se o Bruno Henrique deveria ter chutado ou o Gabigol. Enfim, o Flamengo no final, a superioridade prevaleceu. Assim, as coisas são sempre complexas, né? Nós tivemos o espírito, isso aqui tá ruim pra caramba, hein, cara? O espírito coletivo, ele sobressaiu e muito, mas e muito, muitas vezes mais convincente do que a parte individual. Campeonato Paulista, São Caetano 0, Palmeiras 2. O Palmeiras está indo muito bem no Paulistão, sob comando do técnico Luiz Felipe Scolari. O Palmeiras venceu essa partida e quem criticava o Borga queimou a língua, porque ele jogou muito bem nessa partida. O Moisés jogou muito bem como segundo volante e o Borga abriu o placar para o Palmeiras aos 14 minutos da primeira etapa. Palmeiras travou o São Caetano no campo de defesa da equipe, não deixou o São Caetano jogar. Gostei bastante da atuação do Palmeiras. Felipão vem montando a equipe e vem fazendo alterações pontuais no elenco para testar, para fazer um rodízio de jogadores. Apesar de eu não gostar muito dessa palavra rodízio, ele faz modificações durante o jogo. Palmeiras jogou muito bem, vai ganhando confiança, vai ganhando corpo, segunda vitória consecutiva. E aí o gol do Luan, o zagueiro Luan Garcia, que fez Palmeiras 2, São Caetano 0. Você vai rever aí o gol do Palmeiras, que jogou muito bem nessa partida. São Caetano não jogou nada, o goleiro do Palmeiras praticamente nem trabalhou. Teve muita facilidade o Verdão para vencer essa partida aí, jogando bem o São Caetano por 2-0. O Palmeiras não teve tantas oportunidades na partida, mas boas oportunidades perigosas. São Caetano não conseguiu entrar na área do Palmeiras. Nisso, a defesa foi muito eficiente, muito eficaz. O Miguel Borga foi muito competente no contra-ataque. No primeiro contra-ataque do Palmeiras na partida, ele conseguiu fazer o gol aos 14 minutos. Ele vem jogando muito bem e finalmente está valendo os 35 milhões que gastaram para contratar
contratar o Miguel Borghi, presença maciça da torcida do Palmeiras no estádio do São Caetano. Temos que dar todos os créditos, a torcida está apoiando, o time jogou bem, teve muitas oportunidades, poderia ter saído com um placar ainda mais elástico, porém não conseguiu. Você vai ver aí o gol do Lan Garcia. Ficou assim, Palmeiras 2, São Caetano 0, Campeonato Paulista. Palmeiras jogou muito bem, segunda vitória consecutiva. Felipão vai fazer mais rodízio. O jogo do meio de semana, ele vai fazer mais rodízio ainda, mas o time jogou bem, venceu e convenceu. Palmeiras 2, São Caetano 0. São Caetano que não conseguiu jogar, não entrou na área do Palmeiras, não teve quase nenhuma oportunidade. O goleiro do Palmeiras dormiu na meta porque não teve que defender absolutamente nada. A gente tem algumas dificuldades a mais, mas mesmo assim a gente está fazendo um bom campeonato, tem os pontos necessários e agora esperar o jogo contra o Oeste para novamente montar uma equipe em condições de fazer um bom jogo contra o Oeste. E aí nós estamos já passados praticamente o mês de janeiro, onde tínhamos 4 jogos em 10 dias. E aí vamos ter tempo para montar essa equipe como queremos no mês de fevereiro. Você gostou mais, pelo jeito, do jogo de hoje do que do meio da semana? E o Carlos Eduardo foi para você um grande destaque na partida de hoje, até surpreendente pela iniciativa dele? Não, é isso que eu tenho dito a vocês. Nós temos que encontrar o equilíbrio entre os nossos jogadores que estão chegando, como Carlos Eduardo, como Felipe Pires, que hoje taticamente entrou no jogo, entrou corretamente. Nós temos que encontrar um equilíbrio na parte física e depois de tudo isso, nós temos que ter um conhecimento. Nós, que eu falo, são a equipe ter um conhecimento de como joga o Carlos Eduardo, como joga o Felipe Pires, a velocidade, onde é que eles precisam receber essa bola, de que forma eles podem compor na recomposição, uma série de detalhes que só com os treinos e com os jogos. E gostei bastante da atitude do Carlos Eduardo. Tinha levado um pisão no primeiro tempo no tendão, então nós ficamos um pouco receosos e fizemos a troca. Bom, boa noite. Estou muito da ideia do Moisés ali de segundo volante. Ele mesmo gosta, ele saiu na entrevista na beira do campo, ele falou que se sente bem ali, vendo o jogo de frente. Ele deu um belo passe para o Borja, né, no primeiro gol. Queria que você falasse um pouco sobre ele nessa posição. Não é nenhuma novidade para o Palmeiras, mas como você tem muitas possibilidades de meia, de repente, e ele, né, daria um pouco mais de ritmo. O que eu queria que você ponderasse é a questão de pegada do Palmeiras. Se você acha que o Palmeiras fica com um pouco menos de pegada com ele e não com o Bruno. Eu não vejo tanta diferença na pegada do Moisés, do Bruno. Veja aí os melhores momentos de São José Internacional. Esse jogo que foi um verdadeiro vexame para a história do Inter. Perder a segunda partida consecutiva para times do interior. E outra coisa, o público nesse estádio, eu fiquei surpreso. Fiquei perplexo e muito triste, na verdade, pelo público presente. A São José 2, Internacional 0. Uma partida absolutamente medíocre do Internacional, sem grandes oportunidades, sendo muito incompetente na defesa e no ataque, diga-se de passagem. Aí você vê uma oportunidade perigosa de São José, o público, 759 pessoas, como é possível? Um jogo de Copa São Paulo e Futebol Júnior deu mais. Como é possível um campeão do mundo estar jogando e foram presentes 759 pessoas, não foram nem 1.000. Uma coisa inacreditável, que eu fiquei perplexo pela história do Internacional. Um jogo do Internacional já deu 40, 50 mil, dá no Beira-Rio. E ter esse público vexatório, alguma coisa está errada. Algo de errado não está certo, como diria alguém. E aí o gol do São José, belo gol, no ângulo do goleiro do Internacional, Marcelo Lomba. Um gol de longe, de muita categoria do São José, né? E o Internacional vem passando por um momento turbulento. Mesmo sendo o terceiro jogo no Campeonato Gaúcho, o Odair Helman já fica pressionado, porque perdeu em casa no Beira-Rio de virada para a equipe do
Brasil de Pelotas e agora perde para o São José. Isso não é normal. O Internacional precisa melhorar no Campeonato Gaúcho em muitos aspectos. Parabéns para o São José, dentro de casa, com 759 pessoas presentes, jogou bem, fez gols, dominou a partida e dominou um campeão do mundo, o Internacional. Para o São José, que vem conquistando ótimos resultados no Campeonato Gaúcho, foi uma grande atuação, um grande resultado para a equipe do São José. Você tá vendo aí o gol da equipe do São José, segundo gol da partida, né? E o Internacional muito mal. Campeonato Carioca, Vasco 1, Americano 0. E o Vascão vai indo muito bem no Campeonato Carioca. Reveja aí o lance que originou a jogada de gol do Vasco, que não deixou o Americano jogar. Vasco teve mais posse de bola, defesa muito consistente e o Marrone abriu o placar aos 2 do segundo tempo. Tô gostando bastante do trabalho do Alberto Valentim no Vasco. Ele tá indo muito bem, fazendo o Vasco jogar e ser um dos favoritos da conquista do Campeonato Carioca. Tudo bem que o Americano não é um grande adversário, mas o Vasco jogou muito bem nessa partida. Obteve posse de bola, obteve rapidez, lançamentos e poderia ter feito mais porque teve muitas oportunidades perdidas. Ficou assim no Campeonato Carioca, Vasco 1, Americano 0 e parabéns, porque não é só a vitória, não é só o placar de 1-0 do Vasco para cima do Americano, mas é sim um rendimento, um trabalho que vem sendo continuado em prol da equipe com um grande técnico, Alberto Valentim, que demonstrou a sua qualidade no Vasco. O Vasco não tem um grande elenco, mas que está conseguindo se sair muito bem pelo espírito coletivo. Jogou muito bem nessa partida. Não é a primeira vez que o Vasco dá um show nesse Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, Fluminense 3, Portuguesa 1. O Fluminense jogou muito bem nessa partida. Gostei bastante da atuação do time do Fluminense. Foi imponente. Estreou o novo uniforme diante da equipe da Portuguesa, que não jogou absolutamente nada. Foi totalmente dominado e o Fluminense abriu o placar com Ezequiel aos 13 do primeiro tempo. Depois disso teve mais posse de bola e o Fluminense vem fazendo bons jogos. Depois de uma estreia conturbada no Campeonato Carioca, vem jogando bem, vem conquistando excelentes resultados e tá indo muito bem no Campeonato Carioca. E você vê aí o segundo gol da equipe do Fluminense. O gol do Ione Gonçalves aos 34 do segundo tempo. A Portuguesa fez o gol de honra da partida, mesmo jogando muito mal. Tô gostando bastante do trabalho do Fernando Diniz. Ele tá conseguindo montar uma equipe do Fluminense muito boa. Um Fluminense que não tem muitos gastos, não tem um grande elenco, mas que consegue dar pro gasto no Campeonato Carioca, que também não tem grandes equipes, além dos 4 maiores do Rio de Janeiro. E o gol de honra da Ponte Preta, num dos pequenos e rápidos contra-ataques da equipe da Ponte Preta, um dos primeiros do jogo, que foi totalmente dominado pelo Fluminense. A Portuguesa faz o gol de honra da partida. E ainda daria tempo para o Fluminense, que fez uma ótima atuação, fazer 3-1. E uma bela jogada, chegou na linha de fundo, cruzou. E o Luciano, aos 42 do segundo tempo, empurrou para o fundo da rede. Ficou assim, Campeonato Carioca, Fluminense 3, Portuguesa 1. Reveja o lance, Campeonato Carioca, Fluminense jogou muito bem nessa partida. Clássico Mineiro no Mineirão, né? Uma atitude bonita desse jogo é que os jogadores de Cruzeiro e Atlético ajudaram a arrecadar donativos, né, alimentos, tal, para a tragédia que aconteceu justamente em Minas Gerais, lá em Brumadinho, com o rompimento da barragem lá. Falando de futebol,
temos o seguinte, um jogo cheio de polêmica, um jogo cercado de polêmica, substituição de árbitro, lances polêmicos, pênaltis, e você vai vendo aí os melhores momentos da partida entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, que foi um grande jogo, um jogo muito disputado, muito calor fazia no Mineirão, o árbitro foi substituído por isso, também por apitar mal, porque ele foi muito mal na partida, a arbitragem dele foi caótica, os lances que ele marcou, cada um mais periclitante que o outro, você vê um jogo muito lá e cá, com ambos os goleiros, Fábio e Vitor, fazendo defesas espetaculares, um jogo muito disputado que deu gosto de ver, e o Cruzeiro abrindo o placar, você vê aí, o jogador vem de trás, o atleta do Cruzeiro, para marcar um belo gol, mas a arbitragem anulou esse gol do Cruzeiro, e aí já é a primeira polêmica, porque na minha opinião o gol foi mal anulado, portanto, entenda-se, a primeira polêmica do jogo. E aí você vê o lance do Cruzeiro, que teve uma leve superioridade na primeira etapa, mesmo o jogo sendo muito disputado, você vê aí, Cruzeiro teve as melhores oportunidades, teve boas faltas, o Atlético Mineiro muito faltoso na partida, como você vai vendo aí, cometendo muitas faltas, porque não tinha velocidade o suficiente para conter os avanços da equipe cruzeirense, começou a fazer faltas infundadas, desnecessárias, que não havia nenhuma necessidade de cometê-las. Você vê aí, e aí já é outro lance polêmico, reveja aí, onde isso foi pênalti? Reveja aí o lance, reveja. É um pênalti pra lá de duvidoso que o árbitro marca. E o Cruzeiro converte. O Vitor até toca na bola, mas não adianta muito. Um pênalti pra lá de duvidoso. E de novo o cidadão que saiu porque tava passando mal, não conseguiu, porque tava muito calor, né? O cidadão saiu, até bom que ele saia mesmo, não pelo motivo de calor, né? Mas sim porque ele apitou muito mal. E o Cruzeiro com o Fred faz uma tremenda festa, sai na frente do rival, e uma falta do Galo. O Galo começa a ter um leve domínio, aquele mesmo leve domínio que o Cruzeiro teve no primeiro tempo, a equipe do Galo começou a ter na segunda etapa, na etapa complementar. Mesmo assim, o Cruzeiro ainda colocou uma bola na trave, como você vai vendo aí nos melhores momentos, com imagens do lance Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Reveja aí, foi um belo clássico, um clássico muito bom. E aí outro pênalti que o árbitro vai lá na marca da Cal para assinalar. Reveja aí. Pênalti pra lá de duvidoso. Não era pra cartão amarelo. Aí ele deu vermelho depois, porque já tinha um amarelo. Portanto, e o gol do Atlético? 2 gols de pênalti, 2 pênaltis que não existiram. Ou é uma discussão muito grande que tem que se fazer, porque foram lances muito polêmicos. Então o jogo lá, o Clássico Mineiro, foi muito disputado e com muita polêmica lá em Minas Gerais, nesse tremendo calor. Cruzeiro 1, Atlético Mineiro também 1.